Gêmeos, como nós bem sabemos, podem ser idênticos, como os irmãos Weasley, sim, eu gosto de Harry Potter, como não idênticos. Você pode ter duas pessoas com cor de pele bem diferentes e que sejam gêmeas, isso também é possível, sejam irmãs. Os gêmeos idênticos são chamados de monozigóticos, sigla que nós utilizaremos agora, MV. Os dizigóticos serão os não idênticos, cuja sigla será DV. O que a gente sabe sobre a semelhança genética desses dois tipos diferentes de gêmeos? Os monozigóticos precisam ter uma semelhança genética de 100%. O que eu quero te dizer? Que todos os genes que esse carinha aqui tem, esse aqui tem igualzinho. Já no dizigótico, a semelhança genética é de 50%, certo? Ou seja, né, dos genes que essas duas aqui têm, 50 devem ser iguais e 50 devem ser diferentes, tá? Muito bem. Pensando assim, os gêmeos monozigóticos, aqueles que têm uma semelhança genética de 100%, se prestam muito para estudos com gêmeos, cujo objetivo é o seguinte: vamos imaginar uma doença. Será que ela tem causa genética? Será que ela tem causa ambiental? Será que os dois fatores são importantes para essa doença acontecer ou não? Estudos com gêmeos podem responder essas perguntas. Como? Vamos entender dois conceitos aqui. Quando um par de gêmeos, como esses dois aí, apresentam uma mesma doença, os dois têm uma mesma doença, a gente fala que é a concordância. Por outro lado, quando um par de gêmeos, só um tem uma determinada doença e o outro não, aí nós falamos em discordância. É o contrário. Lembrando que monozigóticos têm 100% de semelhança e dizigóticos têm 50%, os caras fazem os seguintes estudos com gêmeos. Os caras pegam vários pares de gêmeos, certo? Em que sempre um dos dois membros do par tem a doença em estudo e se perguntam: a cada 100 pares de gêmeos, quando um tem a doença, em quantos pares o outro também tem? Isso aí, mano, dá um cálculo que a gente chama de a concordância entre gêmeos. Olha essa tabela. Taxa de concordância entre gêmeos mono e dizigóticos do mesmo sexo. Distúrbio, concordância de monozigóticos, dizigóticos, 5 doenças. Vamos analisar esses dados. Na anemia falciforme, a concordância entre monozigóticos é 100%. O que significa isso? A cada 100 pares de gêmeos, em que um nasceu com anemia falciforme, o outro também tem. A de dizigóticos, aqui diz que é menor que 100%. Quando a gente encontra essa situação, tá na cara que a doença tem uma causa genética muito forte, porque a concordância entre monozigóticos é 100%, e que a influência ambiental é zero, praticamente, porque a concordância é 100% entre monozigóticos. Agora, olha o diabetes mellitus tipo 1, da criança inocente, aquela pessoa que quando é criança ou adolescente descobre que tem diabetes e vai ter que tomar insulina a vida inteira. Concordância entre monozigóticos, 40%. O que significa isso? Significa que a cada 100 gêmeos que nascem, em que um tem diabetes mellitus tipo 1, em 40% dos casos, o outro também tem. Aqui a gente vê que a influência genética ela não é tão forte, entendeu? Porque eles têm a mesma genética, os monozigóticos, mas nem sempre o segundo vai ter quando o primeiro tem, entendeu? Então isso aqui me indica que tem um fator genético, mas que o fator genético não é preponderante. Já nessas três aqui de baixo, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose múltipla, artrite reumatoide, a concordância entre gêmeos existe, mas ela é muito baixa, entendeu? E aí a ideia é, quanto menor a concordância entre gêmeos monozigóticos, menor a influência da genética no fator. Quanto maior a concordância em gêmeos monozigóticos, maior é a influência da genética no fator. Meu, se tu pensar tuberculose, a concordância entre monozigóticos vai ser baixíssima. Tipo, a cada 100 casos de gêmeos em que um teve tuberculose, enquanto o outro também vai ter, sei lá, 5%, 7%, vai ser muito baixo.
O interessante disso aqui é olhar esse gráfico que eu extraí de uma questão da PUC do Rio Grande do Sul, que mostra a concordância entre mono e dizigóticos para transtornos com cunho psiquiátrico. E eu queria mostrar para vocês o autismo e a depressão, onde a concordância entre monozigóticos no autismo chega perto dos 80%, ou seja, a cada 100 gêmeos em que um é autista, em quase 80%, o outro também é. Depressão, quase 70%, certo? Então, isso aí é um indicativo, tá? De genética, tá? Mas a gente pode fazer interpretações mais complexas, como, por exemplo, o seguinte, tá? Quando dois gêmeos nascem, quase sempre eles vivem na mesma casa, logo eles compartilham o mesmo ambiente. Então, por exemplo, você tem um alcoolismo aqui em que há uma concordância de gêmeos de 30%, ou seja, a cada 100 gêmeos em que um é alcoólatra, em 30% o outro também é. Só que a gente sabe que o comportamento alcoolista, por mais que tenha uma propensão genética, também vai ter uma influência do ambiente, né? Por quê? Porque o contato com pessoas na família que são alcoólatras é permissividade dos pais ou dos responsáveis com base no álcool, deixa o cara mais predisposto a começar a provar o álcool e a ficar alcoólatra, tá? Uma coisa que leva a gente a ler esse dado de alcoolismo e ver que tem uma influência genética, mas não é tão forte, é que a semelhança entre dizigóticos é quase igual. Isso não faz sentido, entendeu? A ideia é que sempre a semelhança, a concordância entre dizigóticos seja mais ou menos metade da semelhança entre monozigóticos para você ter uma influência genética consistente. Por quê? Porque monozigóticos é 100 e dizigóticos é 50. Aqui na depressão você encontra isso bonitinho. Aqui no Alzheimer você encontra isso bonitinho. No autismo você não encontra isso bonitinho. Daqui a pouco essa concordância entre monozigóticos altas no autismo pode ser porque, por exemplo, se sabe que dependendo de que tipo de droga, de medicamento ou até de bebida uma mulher usa na gestação, isso aumenta a chance do filho ser autista, sabe? E aí, como a gestação é compartilhada entre gêmeos, esse fator ambiental pode estar influenciando essa concordância alta ao invés de um fator genético. Portanto, essas comparações entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos nos dão uma ideia do quão genética, ou do quão ambiental, ou do quão ambas são importantes para desencadear uma condição. Então, aqui no depressão, claramente, é genético, mas não é ambiental, porque se fosse só genético, esses dados iam estar próximos do 100%, se fosse só ambiental, esses dados iam estar próximos do zero. Tá? Então, te dá uma ideia, certo? Mas não é uma ideia lá muito exata, mas ajudou muito os cientistas a terem essas primeiras pistas de que essas doenças que ninguém jamais imaginaria que poderiam ter influência genética, na verdade, têm uma influência genética importante também.